e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. No último episódio falei-te de inteligência social, mas não é possível tê-la sem comunicar. Hoje vamos falar de conversação. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao episódio 90 do Quem Cala Consente. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Aqui no Quem Cala Consente temos constantemente preparado o caminho para encontrares um plano para tu viveres em pleno. Já ouviste falar do planeador? O planeador é de facto o plano para tu viveres em pleno. Foi projetado para maximizares a produtividade e o trabalho do teu desenvolvimento pessoal. Procura o planeador nas lojas da Amazon ou então entra em contacto comigo e começa hoje a viver o teu plano para tu viveres em pleno. E ora cá estamos no teu podcast favorito, prontos a avançar na nossa temática. No último episódio falamos sobre a dança da inteligência social e como por vezes parece que estamos todos a pisar os pés uns dos outros, certo? Mas hoje vamos afinar a coreografia desta dança. Vamos aprender a dar o primeiro passo com confiança, mas também com muita elegância. Não existe inteligência social sem comunicação, e uma das bases da comunicação é a conversação em si. É certo que já falamos anteriormente, tudo em nós comunica, mas saber comunicar, saber unir o todo é essencial para se possuir a dita inteligência social. Então, como é que se começa uma conversa que deixa marca? Primeiro, esqueçamos as banalidades do "Olá, como estás?" Então, como tens andado? Isto é tão empolgante como teres uma dieta restritiva só de alface. A vida tem de ser temperada e, para isso, um pouco de programação neurolinguística, a PNL para os amigos, vai ser essencial. E é um bocadinho disso que te trago hoje neste episódio. Claro que assumo que tens ouvido os episódios anteriores. Assumo que já dominas a tua linguagem interior. Já dominas, se calhar, a tua linguagem corporal. Já fazes o teu contacto visual. Possuis um sorriso genuíno e trabalhaste a tua autoconfiança, a tua autoestima, a tua autoimagem e, acima de tudo, a tua assertividade perante o mundo. Agora, na tua interação com esse mesmo mundo, vamos falar de uma parte que acaba por ser a componente mais importante de uma comunicação com sucesso. Já ouviste falar de rapport? Rapport é aquela santa aliança entre duas pessoas que diz: estou contigo, entendo-te. É quando estás com alguém que tu só de olhares para essa pessoa, sentes que essa pessoa faz parte do teu grupo, te entende, está do outro lado para ti. E muitas vezes é a postura, a forma como age. Só que na verdade chama-se isto rapport. E como é que se faz este rapport? Consciente ou inconscientemente, o rapport é espelhamento. Mas atenção, espelhamento não é imitação. A ideia não é imitares a outra pessoa como um papagaio. É mais subtil. É dançares ao ritmo do outro sem lhe pisares os calos. É certo que naturalmente todos nós fazemos rapport. É certo que naturalmente somos treinados por grupos sociais a trilhar este caminho do espelhamento. No entanto, quando fazes seja o que for de forma consciente, vais tirar partido e vais poder orientar as tuas conversas para algo mais pleno, com mais sucesso e com muito mais fruto. Imagina que estás numa conferência. Ao invés de chegares ao pé de alguém e perguntares: o que fazes da vida? Opta por algo como: estou curioso, qual foi a ideia mais provocadora que ouviste hoje? Percebes a diferença? De repente estás a pedir uma opinião à pessoa, estás a valorizar a pessoa, estás a criar uma abertura para um diálogo rico e interessante.
Numa festa, podes deixar o Vens cá muitas vezes? para os filmes dos anos 80, porque nós sabemos que era o piropo do costume antigamente. Hoje em dia, podes experimentar algo como esta música faz-me sempre lembrar uma aventura que eu tive. E a ti, recorda-te alguma coisa? Isto é um claro convite para partilhar histórias, um claro convite para que o teu interlocutor interaja contigo de uma forma criativa, integradora e que cria uma conexão autêntica. Imagina-te num encontro de antigos colegas de escola. Esquece o Olha, lembras-te de mim? e arrisca qualquer coisa como a tua gargalhada não mudou nada. Ainda te recordas daquela coisa que nós fizemos na aula de ciências? Estás a evocar memórias, a criar um terreno comum, a criar um local onde ambos existem de uma forma real, de uma forma viva. E aqui estás a criar um rapport imediato, estás a criar conexão. Mas atenção, cada contexto exige uma abordagem única. O segredo está em seres astuto, observador e adaptares a tua abordagem nas tuas conversações e comunicações durante uma interação social. Lembra-te, não é o que dizes, mas como dizes. Não é o que transmites, mas como o transmites. O teu tom de voz, o ritmo, a pausa dramática, tudo é importante para uma comunicação oral de sucesso. Porque no fundo tu estarás a iniciar uma conversa que se quer marcante, mesmo que seja na situação mais banal da tua vida. Conexões autênticas, conexões ricas, trazem-te preenchimento do eu e, inevitavelmente, removem a frustração social a que muitas pessoas se expõem nos dias de hoje. Isto é, inteligência social também. Rapport ou espelhamento. Saltamos então aqui diretos para o assunto que é provavelmente o cerne de uma comunicação de sucesso, o rapport. O rapport, como eu disse anteriormente, é tipo uma dança com uma coreografia bem engendrada. Quando bem executado, faz com que duas pessoas se sintam numa sintonia quase telepática. Imagina que vais a um baile e queres convidar alguém para dançar. Não vais avançar com passos de breakdance se a música te pede um tango. E assim é o rapport. A arte de tu ajustares os teus passos ao ritmo do outro, criando uma dança que seja harmoniosa, que vá permitir a conexão entre os dois. Além disso, o rapport melhora sempre que tu desenvolves a tua empatia. Mas curiosamente, quanto mais rapport fizeres, mais empatia tu vais desenvolver e estarás a treinar muitas das qualidades necessárias para a tua inteligência emocional, como confiança e autoestima, e para a tua inteligência social, como as boas doses de empatia durante as tuas interações sociais. Quando falamos de rapport, quando falamos de espelhamento, a primeira ferramenta que tens ao teu dispor é, obviamente, o espelhamento físico, o rapport físico. Imagina que estás frente a frente com alguém. Essa pessoa cruza os braços. Tu, discretamente, subtilmente, fazes o mesmo. Mas atenção, não é para fazeres de macaquinho de imitação, nem estás a fazer nenhum jogo de mímica. É para seres subtil, é para criares um ambiente de conexão, criar um sentimento de pertença. A ideia é replicares a linguagem corporal do outro de forma natural, como se estivesses a refletir uma versão relaxada e confortável da outra pessoa. O rapport é de facto uma das temáticas que eu mais abordo durante o curso de Programação Neurolinguística e tem mesmo muito que se lhe diga e muito que se lhe treine. No âmbito de um podcast, é muito difícil transmitir-te todas as nuances do rapport físico. Mas posso desde já falar-te do rapport de correspondência vocal. Já reparaste que quando estás entusiasmado a tua voz ganha uma certa musicalidade? O tom de voz, o ritmo, o volume. Pois é como os instrumentos de música a tentarem transmitir sensações e emoções.
Se queres tocar junto com alguém, tens de ajustar o instrumento ao instrumento do outro para tornar a música mais harmoniosa, certo? Portanto, se a pessoa fala devagar e com um tom mais baixo, não te atires para um diálogo como se estivesses num leilão e a falar muito rápido. Ajusta o teu ritmo, o teu volume, ao ritmo e ao volume do teu interlocutor. Isto vai, naturalmente, criar conexão. E há mais. A própria sincronização da respiração é essencial. Parece assim uma coisa de espiões, mas é mesmo muito simples. Quando estás numa conversa com alguém, tenta perceber o ritmo de respiração da pessoa e discretamente, harmoniosamente, ajusta o teu ritmo respiratório com o ritmo respiratório da outra pessoa. Isto vai criar uma ligação quase imperceptível, mas que é incrivelmente poderosa, porque as pausas, os ritmos, passarão a ser naturalmente semelhantes, o que é um excelente rapport. Depois, podes fazer rapport inclusive da própria conversação, um espelhamento de palavras-chave, de frases típicas. Se a pessoa usa certas expressões ou palavras frequentemente, introduz essas mesmas palavras no teu vocabulário durante a conversa. Mas, por favor, não te transformes num papagaio. De novo, tudo menos macaquinhos de imitação. Nada de estares a repetir cada palavra que ouves. Isso seria no mínimo cômico e ridicularizaria toda a tua postura e todo o teu trabalho de rapport, todo o teu trabalho de conexão. E por último, e ainda parte do rapport, a empatia ativa. Ouve com atenção, mostra que compreendes e valida os sentimentos ou opiniões do outro. Quando falares, inclui feedback, acima de tudo o feedback positivo. Mesmo que não concordes, podes sempre dizer sim, mas. Quando concordas, podes dizer coisas como compreendo perfeitamente aquilo que me dizes ou faz-me todo o sentido. Quando não concordas, podes perfeitamente dizer tem lógica o que dizes, mas na minha perspectiva, ou o simples sim, mas. Pratica estes passos de rapport ao longo dos teus dias, durante as tuas interações sociais mais simples até às mais complicadas. Nas tuas interações sociais diárias, o rapport vai ser essencial. Claro que não deves achar que te tornaste repentinamente um chefe gourmet do rapport só porque ouviste o Quem Cala Consente. Portanto, o meu conselho é que inicies tipo um barista, vai servindo pequenos cafés, vai tendo pequenas interações, vai treinando durante esses momentos. E depois sim, vais aumentando o nível de complexidade. Rapidamente vais ver que estarás a dançar o tango quando a música que está a tocar é de facto um tango. Profundezas e nuances da conversa. Há 2 episódios atrás falei-te de inteligência emocional que veio rematar e ligar alguns pontos de episódios anteriores. Depois abordamos a inteligência social que fez exatamente a mesma coisa, unindo mundos já versados no Quem Cala Consente. Agora passamos à conversação. Eu podia até chamar-lhe inteligência conversacional. Mergulhar nas profundezas do que é uma conversa é afinares a tua escuta ativa, calibrares a tua linguagem e, claro, permitir, através daquilo que dizes, a forma como dizes, o tom com que falas, criar uma conexão, criar uma comunicação de sucesso. Imagina que estás numa festa e alguém começa a falar-te sobre o gato. Tu, atento e com o teu radar ligado, não vais apenas acenar com a cabeça enquanto pensas no que vais comer para o jantar, certo? Não, deves ouvir cada miau daquela história felina. E isso é escuta ativa. O calibrares a tua linguagem também é simples. Se a pessoa menciona que o gato adora dormir em cima do teclado, talvez não seja a melhor altura para falares como os cães são superiores porque gostam de correr ao ar livre. Calibrar a linguagem, manter o tema e criar uma conexão. Calibração é exatamente isso, entrar no ritmo da conversa do outro e não no teu ritmo da conversa.
Mas nunca te esqueças, uma conversa não é só aquilo que se ouve, é também aquilo que se vê. E aqui entra a linguagem corporal e as pistas não verbais. Se a pessoa, enquanto fala do seu gato, cruza os braços e desvia o olhar, talvez esteja a sentir-se desconfortável por alguma razão. Será que não gosta de falar sobre o seu próprio gato? Será que tem alguma alergia ao pelo do gato? Ou se calhar, nem gosta tanto de gatos como isso? Lê os sinais. Ajusta a profundidade da conversa. Se a pessoa se inclina para a frente enquanto fala com os olhos a brilhar, aí sim podes entrar nos detalhes sobre os diferentes tipos de areia que o gato pode usar. Vamos a outro exemplo prático. Estás numa entrevista de emprego e o recrutador começa a falar sobre a cultura da empresa. Se o recrutador se mostra entusiasmado, com gestos amplos e vastos, é um claro convite para te mostrares igualmente interessado e perguntares mais sobre o assunto. Se por outro lado, enquanto ele fala da cultura da empresa, ele se mostra reticente, ou seja, com o olhar perdido, sem grande empolgação, talvez seja melhor tu abordares o tema com imensa cautela, sem pressionar e sem grandes perguntas sobre a empresa. Ajusta a tua linguagem ao que ele te mostra estar a sentir. Se ele usa termos técnicos, usa termos técnicos também. Mas se ele for coloquial, adapta-te a isso. E assim é, ouvintes do Quem Cala Consente. Assim é que nós vamos conseguir navegar nestas águas comunicacionais. Assim é que vamos desenvolver e melhorar a nossa inteligência social, ajustando as velas e o leme conforme os ventos das emoções que sentimos do outro, criando rapport, espelhando as expressões não verbais e verbais. E, acima de tudo, é importante que tenhas intuição e uma boa dose de escuta e observação ativa. E como eu sempre disse no Quem Cala Consente, quase desde o primeiro episódio, se fizeres as coisas conscientemente, vais fazê-las certamente melhor. Mas posso-te dar outro exemplo de como aplicares a escuta ativa e a calibração da tua linguagem na tua vida pessoal. Imagina o seguinte cenário. Estás num jantar romântico e a tua cara metade começa a desabafar sobre um problema que tem no trabalho. Um chefe que mais parece ter saído de um filme de terror. Pois bem, a tua parceira está ali a abrir o coração, a desunhar-se de problemas e provavelmente está só a ventilar. E tu estás com a cabeça na lua, a pensar naquele jogo de futebol ou enquanto te vais sair da carteira para pagar o jantar. E se isso está a acontecer, não deveria. A escuta ativa é essencial. A escuta ativa vai melhorar não só o ambiente, criar uma conexão funcional e provavelmente melhorar a própria da relação. O que fazes é pôr o teu interesse no jogo ou a tua preocupação com o dinheiro que vais gastar e concentrar-te na tua parceira. Olha nos olhos dela, acena com a cabeça, mostra que estás a seguir cada palavra, aplica o rapport que falamos anteriormente. Está atento ao tema, está atento às emoções. Isto é escuta ativa. E depois faz uma calibração da tua linguagem corporal e da tua linguagem verbal. Suponhamos que ela te diz que se sente sobrecarregada, cansada. Não vais responder que também tu estás sobrecarregado no teu dia-a-dia, que o teu chefe também é um problema. Não vais dizer que também tu estás cansado porque tiveste 2 horas de treinos no ginásio antes do jantar. Porque, na verdade, isso seria descalibrar, sair da temática, sair do ambiente e destruir de imediato o mood. Calibrar a linguagem é responderes de forma empática, falares do tema em questão enquanto treinas o teu rapport. Dizeres algo como: percebo que deve ser mesmo difícil lidar com essa pressão toda. Queres falar mais sobre isso? E aí, estás a criar uma ponte de conexão que é genuína. Estás a reconhecer o sentimento e a dar espaço para que este sentimento se abra e provavelmente se resolva. E não esqueçamos os limites pessoais.
Se em algum momento sentires que a conversa está a tornar-se demasiado pesada, seja para ti, seja para a pessoa que está contigo, seja até para o próprio ambiente que era expectável neste jantar, se por acaso ela começa a desabafar sobre algum assunto que te deixa desconfortável pela temática, é importante que tu sinalizes isso também. Quando te digo que deves calibrar, não te digo que te deves vergar ao tema do outro. Podes dizer com todo o jeito do mundo: querida, percebo que é importante para ti e eu vou estar sempre aqui para te ouvir. Mas também precisamos de encontrar um espaço para relaxar, estar os dois juntos. Que me dizes de mudarmos de assunto? De esquecer por uns minutos. Isto é estabelecer limites com calibração e com sensibilidade. Portanto, ouvinte do Quem Cala Consente, lembra-te, a escuta ativa e a calibração da linguagem não deve ser esquecida. São duas chaves douradas para uma vida pessoal mais rica e para conexões mais profundas que só vão trazer vantagens na tua inteligência social que tens andado a treinar se tens seguido o Quem Cala Consente. Perguntas poderosas. Quando ensino programação neurolinguística, uma grande parte é dedicada a detalhes de conversação, a maneiras de perceber, orientar, sugerir determinados temas e combater determinadas conversas. Muitas vezes, aprender como iniciar uma conversa e aprender como responder corretamente a uma conversa. E uma das partes que mais gosto é quando falo das perguntas poderosas. O que é isto das perguntas poderosas? As perguntas poderosas é uma arte quase esquecida numa era em que fazemos monossílabos digitais com emojis a piscar o olho. Fazer perguntas poderosas é saber criar conversa, saber viver conversacionalmente. E como é que se faz uma pergunta poderosa? Em primeiro, esquece as perguntas de sim e não. Essas são apenas os teus amuse-bouche das conversas. Não são os pratos principais. Uma pergunta poderosa é aberta, é como um convite para uma festa onde a resposta é a convidada de honra. Deve instigar reflexão, criar tema, provocar introspeção e, se possível, um pouquinho de desconforto, um pouquinho de humor. Porque é do desconforto e do humor que muitas vezes nasce o crescimento. Por exemplo, em vez de perguntares a alguém: estás feliz no teu trabalho? Nota como é superficial, que mal arranha a superfície da consciência que tu gostavas de ter e que certamente queres para os teus amigos e conhecidos. Experimenta qualquer coisa como: o que te faz sentir realizado no trabalho que fazes? Percebes a diferença? Vês a positividade inerente na pergunta? De repente, a pessoa não está apenas a responder-te um automático sim ou não. De repente, não te expões a que a pessoa te dê um chorrilho de queixas, mas sim crias um ambiente em que a pessoa é orientada a perceber as coisas de uma perspectiva positiva. Pensa assim, fazer perguntas poderosas que criam ambiente é a mesma coisa que ir pescar. Antes de lançares a tua pergunta ao mar das conversas, pensa no que é que queres pescar. Se queres peixes pequenos, faz perguntas pequenas. Mas se queres aquele peixão bem grande, aquela resposta que te deixa a mastigar pensamentos durante dias, então a tua pergunta tem de ser o anzol certo. A pergunta: o que é que te impede de alcançar os teus sonhos? É um destes anzóis poderosos. Pode trazer imensa conversa. Mas não é uma pergunta que tu devas fazer em todas as situações. Não é uma pergunta para quebrar o gelo no elevador ou durante uma rápida chávena de chá. E aqui vai mais um segredo. As perguntas poderosas muitas vezes começam com o que, como e porquê ou porquê. São perguntas que te convidam a fazer uma narração, que convidam a uma história, à construção de uma narrativa onde quem te responde vai ser o protagonista. Muitas vezes vai ser também o narrador e até o vilão de uma só história. Por isso, se queres que a tua pescaria traga todo o tipo de peixes, lembra-te, quando fores pescar, decide que tipo de peixe queres receber.
Quando falamos desta técnica das perguntas poderosas, estamos a versar uma das coisas mais importantes da programação neurolinguística, os metamodelos de linguagem. Mas o que é isso? Imagina que tens um mapa, um guia, um tratado de como desmontar cada frase que escutas ou dizes e com isso podes chegar ao cerne da questão, à essência mais pura da comunicação. Estamos a falar de um conjunto de perguntas, de técnicas que te permitem clarificar e especificar cada pedacinho daquilo que é dito, para que não restem dúvidas, para que tudo fique cristalino, para uma conversação de sucesso. Como sabes, todos nós temos uma tendência a divagar. Comecemos então com as divagações. Esses momentos em que a conversa parece uma criança a brincar no parque de diversões, sabes? A correr de um lado para o outro, sem tema, sem norte. Com os metamodelos da linguagem, tu podes ser o adulto responsável que gentilmente agarra a criança pela mão e a guia de volta ao caminho certo. E como é que vais fazer isso? Bom, se alguém te diz algo vago como Não estou a sentir-me muito bem com esta situação. tu podes usar a tua bússola da PNL, podes usar as perguntas poderosas e dizer o que é que especificamente não te faz sentir bem nesta situação. E assim vais desfiando o novelo, retirando a pessoa de uma divagação, retirando a pessoa de uma generalização, pedindo especificidade. Vais auxiliar a conversa, vais orientar o tema e, acima de tudo, vais auxiliar a pessoa a perceber que, afinal de contas, ela não deve estar assim tão desconfortável como isso. É como quando te deparas com mal-entendidos. Os mal-entendidos são tipo névoas que turvam a comunicação clara. Aqui, os metamodelos da PNL são como um farol que vai dissipar esta confusão, porque vai iluminar a conversa. Se alguém assume coisas como Todos pensam que isso é uma má ideia. tu podes questionar quem exatamente pensa que isto é uma má ideia. Estás a ver a diferença? Estás a retirar o todos, estás a retirar a divagação, a generalização e estás a pedir especificidade. A conversa ganha volume, a conversa ganha profundidade, a conversa ganha realismo. Sobre esta temática da conversação, sobre estes metamodelos de linguagem da PNL aplicados às perguntas poderosas, aplicados a uma conversação de sucesso, podíamos fazer uns 15 podcasts. Mas eu não o vou fazer. E porquê? Porque ao longo de todos os episódios já te tenho transmitido uma série de ensinamentos que tu só tens que ligar os pontos. À parte disso, em qualquer altura já sabes onde me encontrar se precisares de auxílio. E assim, caros ouvintes do Quem Cala Consente, chegamos ao término de mais uma viagem fascinante no mundo da interação social. Na verdade, estamos aqui a fechar esta temática. Hoje falamos sobre a arte de fazer perguntas certas, perguntas poderosas, saber lidar com o outro, saber fazer rapport. Recorda-te do que abordamos antes, a importância de falar gentilmente contigo mesmo, de substituir o auto-julgamento por uma conversa interna funcional. Lembra-te de como uma pergunta poderosa pode desarmar os demónios sociais que te escravizam há tantos anos. Ficaste com aquele plano quase terapêutico que te dei ao longo destes últimos episódios? É um exercício de consciência pessoal diário que te permite focar no teu eu interior e gerir a forma como lidas com o teu mundo exterior. E, na verdade, o que estamos a fazer é criar um plano para tu viveres em pleno. Mas agora é a tua vez de pegar nestas pérolas de sabedoria e aplicá-las na tua vida. Experimenta hoje. Experimenta agora. Faz uma pergunta poderosa a ti ou a alguém que esteja próximo. Pode ser algo tão simples como: o que é que eu posso aprender com esta situação? E eu vou-te responder o que podes aprender ao ouvires o podcast Quem Cala Consente. O que podes integrar. Não deves guardar só para ti. Deves partilhar com toda a gente. Partilha se aprendeste algo novo, se te sentiste inspirado ou se simplesmente te divertiste nestes minutos que estiveste comigo. Partilha com os teus amigos, familiares e até com aquele colega de trabalho que bem precisa de uma pergunta poderosa. E lembra-te, quem cala consente, não fiques calado.
faz a tua parte. E é por ter estado comigo desde o início, desse lado, que eu te estendo o meu mais profundo e sincero agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Agradeço-te por aí estar, agradeço-te pelo caminho. E já sabes onde me podes encontrar sempre que precisares. Portanto, fala-me de ti. Quero que me digas sobre o que gostarias de ouvir nos próximos episódios. Qual é o teu desafio atual? Que tema te deixa com a pulga atrás da orelha? Partilha comigo, porque no próximo episódio eu vou querer mudar radicalmente o tema e quero falar sobre algo que te encha as medidas também. Deixo-te o mistério no ar e prometo que vai valer a pena. Até lá, partilha, faz-me comentários, envia-me feedback e conta-me tudo sobre esta tua experiência. Diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Marco Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.